Pastor Eleilton Freitas, o avivamento e os dons do Espírito. Pastor auxiliar da Promessa Jardim Aeroporto em Campinas, São Paulo, professor e escritor. Mestre em teologia com ênfase em leitura e interpretação da Bíblia. Vice-presidente da Convenção Geral da Promessa, editor e diretor da Editora Promessa. Casado com Elaine Gomes, pai da Rafa e Beck. Graça e paz a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa Conferência Uma, em que nós estamos conversando sobre o tema avivamento. Louvado seja Deus por esse tempo de louvor que nós tivemos e também por essa primeira palavra que nós ouvimos aqui através do pastor Silvio, falando sobre o avivamento e a vida da igreja. Realmente, a igreja do Senhor Jesus, uma igreja avivada, possui como marcas oração fervorosa, comunhão generosa e também uma pregação corajosa, como bem nos colocou o pastor Silvio. Dando continuidade nestas reflexões, nós vamos falar agora sobre o avivamento e os dons do Espírito Santo. A proposta é conversarmos um pouco sobre os dons. E aí eu gostaria de fazer uma leitura num texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 4, para a gente orar, pedir a bênção de Deus, dar sequência a essa nossa série de reflexões e conversar um pouquinho sobre esse tema ligado aos dons espirituais. Então, diz assim a palavra de Deus: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus para esse tempo de reflexão. Queria convidar você que nos acompanha aí de sua casa a fazer essa oração com a gente. Senhor, honras e glórias nós damos ao Teu santo e poderoso nome. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo nesta manhã de participarmos dessa conferência, de separarmos esse tempo para conversarmos sobre o tema do avivamento. Agora nós vamos falar sobre avivamento e dons. E eu oro, meu Deus, para que seja um tempo abençoado, para aqueles que estão nos acompanhando agora, ao vivo, e para aqueles que, em algum outro momento, terão acesso a esse conteúdo, que, para ambos, Deus, seja um conteúdo que traga edificação, um conteúdo que nos desafie, um conteúdo que contribua ainda mais para o aperfeiçoamento, a capacitação do Teu povo. É o que nós suplicamos no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Bom, nós vamos então, como disse há pouco, falar sobre dons espirituais. Bom, a proposta dessa palavra sobre avivamento e dons espirituais é mostrar que uma igreja avivada é uma igreja que busca e que experimenta, que acredita nos dons espirituais. Nós vamos falar nessa nossa fala sobre o que são os dons espirituais, sobre o significado, o propósito, enfim, a classificação dos dons espirituais. Nós ouvimos agora o pastor Silvio compartilhando com a gente algumas marcas de uma igreja avivada. Ele falou aqui sobre oração, falou sobre comunhão e falou também sobre pregação. E nós gostaríamos de propor também, porque entendemos que uma igreja avivada, uma igreja que experimenta a ação do Espírito Santo, ela também é uma igreja que
valoriza os dons espirituais, valoriza e busca os dons espirituais. Pois bem, então vamos conversar um pouco sobre esse tema. Bom, por séculos houve muito pouca ênfase na história da igreja sobre a pessoa do Espírito Santo. Muitos poucos comentários, livros sobre a pessoa do Espírito e principalmente sobre a sua atuação por meio dos dons espirituais. Quando a gente diz que houve pouca ênfase, é comparando com outros assuntos e a produção literária em relação a outros assuntos que houveram ao longo da história da igreja cristã. Isso começou a mudar um pouco depois do surgimento do pentecostalismo. Depois do surgimento e crescimento do pentecostalismo e dos cristãos dessa linha mais carismática, que acreditam e buscam e experimentam a atuação do Espírito Santo por meio dos seus dons, onde há um pouco mais de ênfase nessa questão, nós começamos a ter um pouco mais de materiais. Até então, os escritos relacionados ao tema, os escritos relacionados aos dons espirituais eram escritos de caráter cessacionista. E o que os cessacionistas basicamente defendem? Os cessacionistas defendem que os dons espirituais, principalmente aqueles de caráter miraculosos, esses dons eles estavam restritos ao período apostólico, eles estavam restritos ao período da igreja de Atos, ao período da fundação da igreja, e que os dons que continuam são os dons de caráter ministerial, mas não esses dons de caráter miraculosos. Então, nesse início de fala nossa, nesse início de conversa, eu queria deixar duas questões claras à luz dessa minha primeira informação a respeito do cessacionismo. Bom, a primeira questão é que nós não somos cessacionistas. Nós acreditamos que os dons espirituais, eles estão à disposição da igreja entre a ascensão e a volta do Senhor Jesus Cristo. Na carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, Paulo falou que nenhum dom faltava para aquela igreja, para a igreja de Corinto, e até que o Senhor Jesus Cristo voltasse. Então a gente entende que esses dons, eles acompanharão a igreja durante toda a sua história até o dia do retorno de Cristo. E não são apenas dons ministeriais, mas sobretudo também dons miraculosos. Olhando para a própria carta de Paulo para a igreja de Corinto, é possível perceber que Paulo tratou nessa carta de várias questões ligadas a dons miraculosos, aos dons que, segundo os cessacionistas, não estariam mais à disposição da igreja nesse período em que nós estamos vivendo. Uma outra questão que talvez seja importante também deixar claro, nesse início de conversa nosso, é que os dons, eles não são sinais inequívocos de maturidade cristã. E eu posso dizer por que a gente faz essa afirmação também com base na própria carta de Paulo à igreja de Corinto, né? Nessa carta que Paulo escreveu para essa igreja, ele escreveu para uma igreja que ele diz possuir todos os dons, mas ainda assim, no capítulo 3, ele diz que não podia escrever aqueles cristãos como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, eles estavam usando os dons inadequadamente, com motivos equivocados, não pelos propósitos para os quais os dons foram dados, e exatamente por isso eles estavam agindo de maneira carnal. Tinham dons espirituais, mas infelizmente eram carnais. E, ademais, também a própria Escritura Sagrada mostra para a gente que, eventualmente, incrédulos também podem ser usados nos dons espirituais. Não é a regra. A regra é que dons espirituais são para cristãos. Mas, por razões que Deus não explica, às vezes incrédulos podem ser usados também nos dons espirituais. E a gente tem um exemplo disso no próprio Sermão da Montanha. No final dos tempos, Jesus vai se referir a um grupo de pessoas que nunca o conheceu, e é dito lá que essas pessoas experimentaram algum tipo de manifestação de dom espiritual miraculoso. Então, deixando claro essas duas questões, nós vamos então entrar agora para o tema dos dons, deixando claro que nós cremos que os dons espirituais são para hoje. Não somente cremos, mas buscamos, experimentamos
a ação do Espírito Santo por meio dos dons espirituais. Então, nós vamos caminhar um pouquinho agora para a definição dos dons espirituais. O que são os dons espirituais? Então, tem duas definições aqui, que deve estar aparecendo para você. Primeiro, uma definição de um teólogo chamado Wayne Grudem, que diz que dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito e usado no ministério da igreja. Na mesma linha dele, nós temos a definição de dois autores, chamado Mateus e Camacho, que diz que carisma supõe o desenvolvimento de qualidades existentes no indivíduo. Então, para esses dois autores, dons espirituais nada mais são do que a potencialização de talentos já presentes na vida de uma pessoa. A ideia deles é o seguinte: Deus distribui talentos para todos os seres humanos. Quando essas pessoas se convertem a Cristo Jesus, Deus pega esse talento e potencializa para o serviço na igreja, para o serviço no reino de Deus. Então, essa potencialização de um talento já presente no indivíduo é o que é definido e chamado de dons espirituais. Bom, mas será mesmo que nós podemos definir dons espirituais assim, como simplesmente um talento potencializado? A gente acredita que não, que dom espiritual, ele é mais do que a potencialização de um talento já presente no indivíduo. Bom, a palavra grega que é usada no Novo Testamento que foi traduzida por dons, né, é a palavra carisma. Carisma é a palavra que nós temos no Novo Testamento. Um carisma é um presente recebido de forma espontânea e gratuita. E daí nós temos então aqui uma possível definição para dons espirituais, né? Dons espirituais são capacitações temporárias ou permanentes que o Espírito Santo distribui aos crentes em Jesus gratuitamente para serem usados nos ministérios, visando a edificação do corpo, o cumprimento da missão e a glória de Deus. Então essa é uma definição para dons espirituais. E aí o que a gente tem que colocar aqui diante dessa definição, né? Que a gente não pode confundir dons espirituais com talentos naturais. Então veja, nós estamos definindo dons como capacitações sobrenaturais que o Espírito dá a cristãos. Essas capacitações podem ser temporárias ou permanentes, né, para o serviço da igreja, para a glória de Deus, mas nós não estamos falando aqui de talentos naturais. O que são talentos naturais? Talentos naturais são habilidades que Deus dá também para os seres humanos. Só que o talento natural, ele independe de uma pessoa ser cristã ou não, de ter fé ou não no Senhor Jesus. Todo ser humano, por conta do ato criativo de Deus, quando Deus criou os seres humanos, Deus dotou os seres humanos com talentos, com habilidades, né? E são essas habilidades que vão, inclusive, direcionar a atuação dessa pessoa no mundo. De repente, ali na frente vai ser importante para o emprego que essa pessoa vai escolher, a profissão que ela vai seguir, enfim. Habilidade tem a ver com o ato criativo de Deus. Agora, dons espirituais, aí ele já está vinculado à ideia de ser cristão mesmo. Quando essa pessoa se rende ao Senhor Jesus Cristo, passa a ser habitação do Espírito Santo, o Espírito distribui dons para essa pessoa, exatamente para ela servir na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós fazemos diferenciação entre dom espiritual, né, que é para cristão, que é para o trabalho do reino de Deus, e o talento natural que todos os seres humanos já possuem, tá? Então, é importante que seja feita essa distinção entre dom e talento, tá? Continuando, quem distribui os dons espirituais? Quem concede dons espirituais para os cristãos? É óbvio que o talento, a habilidade natural, como mencionamos, é dado pelo próprio Deus, né? Esse talento para os seres humanos. E os dons espirituais, apesar de a Bíblia Sagrada dizer em Efésios que existem alguns dons que são concedidos pelo Senhor Jesus, Efésios 4, se você se lembrar, diz que Ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, pastores e mestres. Esse texto está falando de uma concessão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele voltou para o céu, né, levou cativo o cativeiro e deu dons, deu presentes aos homens. Então ali é um trecho que está falando, está se fazendo uma referência ao Senhor Jesus Cristo, esse trecho de
de Efésios. Apesar de Efésios dizer isso, nós acreditamos que Jesus faz isso por meio do Espírito. Antes de Jesus voltar para o céu, antes da sua ascensão, também mencionado nesse texto de Efésios capítulo 4, ele diz que deixaria o Espírito com a igreja para ficar com os cristãos. Então ele concede dons para os cristãos por meio do próprio Espírito Santo. E o texto que nós lemos no princípio aqui, o texto de 1 Coríntios capítulo 12, ele diz isso de maneira clara. Versículo 11 diz: todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais a cada um como deseja. Algumas versões dizem a cada um como lhe apraz, né? Então, é o Espírito Santo que soberanamente distribui os carismas, distribui esses presentes espirituais para os crentes em Jesus na igreja. E é importante dizer também, ainda falando sobre concessão, que todos os cristãos possuem um dom espiritual. Percebe que esse texto diz que ele distribui individualmente a cada um. A cada um. Isso significa que todo cristão possui um dom espiritual. Então, se você está me assistindo agora, você que está acompanhando essa conferência, e você é um cristão, você possui um dom espiritual. Todos nós possuímos um dom espiritual. Todos nós fomos agraciados com esse carisma da parte de Deus. Às vezes até mais de um dom espiritual. Via de regra, os cristãos possuem um dom espiritual principal, um dom espiritual que mais chama atenção, que recebe maior ênfase nesse ministério e serviço que eles prestam no corpo de Cristo, e, de repente, um ou outro dom auxiliar também. Mas pelo menos um carisma todo cristão possui. Essa ideia fica muito mais clara ainda quando a gente olha a figura do corpo humano, usada pelo próprio Paulo, na continuação do capítulo 12 de 1 Coríntios, porque ele compara a igreja com o corpo, ele diz que a igreja é o corpo de Cristo, e ele pega e compara cada membro do corpo de Cristo com um membro do corpo humano. E ele diz que os membros do corpo humano, todos eles têm uma função. E assim acontece também no corpo de Cristo. Cada membro do corpo de Cristo tem uma função. Isto é, cada membro do corpo de Cristo foi chamado para desempenhar alguma atividade em algum ministério e por isso possui um dom espiritual. Na sequência, é importante falarmos também sobre o propósito dos dons espirituais. Eu disse aqui, no início da minha fala, que dom espiritual, ele não é um sinal de maturidade. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Os cristãos estavam usando os dons espirituais para a sua própria glória, estavam usando os dons espirituais para se aparecerem, estavam usando os dons espirituais com motivações equivocadas. E por isso Paulo disse, apesar deles possuírem dons espirituais, Paulo teve de tratá-los como carnais, como crianças em Cristo Jesus que gostavam de ficar se exibindo. Então eles não estavam usando os dons com as motivações corretas. Por que Deus nos dá dons espirituais? Por que nós recebemos dons espirituais? Para que serve dons espirituais? Então os dons não são para o bem pessoal, mas sim para o bem comum. A Bíblia diz para a gente que as manifestações do Espírito Santo são dadas a cada um para o benefício comum. É óbvio que o dom espiritual pode trazer algum tipo de edificação, e traz algum tipo de edificação para a pessoa que o possui, para a pessoa em cuja manifestação pode ser vista. Traz edificação para a vida de quem está sendo usado naquele dom. Mas, principalmente, dons espirituais são dados para o benefício da coletividade. Os dons espirituais são dados para a edificação da igreja, para o avanço da igreja, para o crescimento da igreja, para a expansão do reino. Ele é dado principalmente para o bem comum. E isso é fantástico na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque todos nós somos importantes na igreja de Jesus. Você que está nos acompanhando, você é importante na igreja do Senhor Jesus. Na igreja do Senhor Jesus tem espaço para todos, e todos devem desempenhar uma função, e podem desempenhar uma função na igreja do Senhor Jesus.
Não são importantes simplesmente aquelas pessoas que têm dons, que elas ficam sob holofote, que elas estão na mira das outras pessoas, né, que estão sendo vistas, né, quem de repente assume púlpito para pregar, para dirigir, para cantar, está em evidência. Não, todas as pessoas, até mesmo aqueles que possuem dons, que são dons mais de bastidores, todos são importantes, porque para o bom funcionamento do corpo, todos precisam atuar e atuar em sincronia. Essa é a beleza do corpo de Jesus. Todos são importantes e todos têm o seu lugar no corpo do Senhor Jesus Cristo. Os dons são, por isso, para o bem comum. Eles são diferentes, inclusive, não para que haja competição entre nós, mas que haja cooperação. Eu não tenho todos os dons, eu não posso fazer todas as coisas. Eu preciso da ajuda dos meus irmãos e das minhas irmãs em Cristo Jesus. Eu preciso de irmãos abençoados por Deus e que receberam carismas em outras áreas, né, para que a igreja de Jesus caminhe saudável, caminhe rumo ao crescimento de maneira saudável. Então, todos são importantes, todos possuem dons espirituais. Tá? Na sequência, Pedro diz que nós devemos servir uns aos outros de acordo com o dom que recebemos. Recebemos dons para servir. Esse é o objetivo, recebeu para servir. Não é facultativo o uso dos dons. Você que recebeu o carisma, esse presente de Deus, não tem que pensar, e agora eu uso ou não? Você até tem a opção de usar ou não, por conta da liberdade que nós temos. Mas a vontade de Deus é que nós usemos. Ele não presenteou nenhum de nós com carismas, com dons espirituais, para que a gente não use o dom espiritual. O dom espiritual é para o serviço do corpo do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, nesse texto que nós lemos a princípio, que há diferentes ministérios. Se você der uma olhada no versículo 5 do capítulo 12 de 1 Coríntios, há diferentes tipos de ministérios. O que é ministério? Se você der uma olhada nesse texto aqui, a palavra original que aparece em 1 Coríntios 12 é a palavra diakonion, de diaconia, de diácono, palavra tão comum para a gente em português. O diácono, o que é o diácono? O diácono é um servo, o diácono é um servidor. Uma diaconia é uma área de serviço. Então, na igreja do Senhor Jesus, nós temos várias áreas de serviço, várias áreas em que as pessoas podem atuar e servir. Então, exatamente porque há diferentes áreas de serviço na igreja, que há também diferentes dons espirituais. Eles foram dados para que nós atuemos nas diferentes diaconias. Então, você sabe quantas diaconias existem na igreja que você serve a Cristo, quantas áreas de serviço, quantas possibilidades de serviço existem na sua igreja local. E você recebeu dom espiritual, você recebeu a capacitação do Espírito para atuar em uma dessas diaconias, para atuar em uma dessas áreas de serviço. Então, deixe o Espírito usar você para atuar em uma dessas áreas de serviço aí na sua igreja local, né? Para que você contribua também para a pregação corajosa, para a comunhão generosa, para a oração fervorosa que nós ouvimos aqui há pouco pelo pastor Silvio na primeira palavra. Tá? Então, seguindo aqui o nosso tema, além de falar sobre o propósito, nós também mencionamos aqui a questão da variedade dos dons espirituais. A variedade dos dons espirituais. Porque a Bíblia Sagrada mostra para a gente de maneira clara que os dons espirituais são múltiplos, que os dons espirituais são variados, né? Fazendo referência novamente a 1 Coríntios 12, versículo 4, nós temos aqui: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Algumas versões bíblicas dizem há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, esse é um texto que fala, que mostra para a gente a variedade dos dons espirituais. Então, Paulo escreveu isso, e ele usa a palavra diareses, que diz respeito exatamente a essa multiplicidade, a essa diferença, né, entre os dons espirituais. Eles não são dons, eles são diferentes, são variados, e não são dons para atuar sempre nas mesmas áreas. Eles são variados mesmo, exatamente por conta da amplitude da missão também que a igreja precisa desenvolver e cumprir. No Novo Testamento, nós temos 6 listas de dons espirituais. Isso mesmo, 6 listas de dons espirituais, pelo menos. Então, até houve um tempo em que a gente mencionou existir apenas 9 dons espirituais, né?
que existia essa crença comum de que havia apenas 9 dons espirituais. Entretanto, a Bíblia Sagrada mostra que existem muito mais do que 9 dons espirituais, né? Existe um grupo de dons que tem um caráter um pouco mais miraculoso, e nós vamos falar um pouquinho sobre eles aqui daqui a pouco, mas todos são dons espirituais, os que têm caráter mais miraculoso e os que têm caráter menos miraculoso. E por que eles são todos espirituais? Porque a ideia de dizer que um dom é espiritual, um dom espiritual é um dom que é dado pelo Espírito, e como nós mencionamos há pouco aqui, todos os dons são dados pelo Espírito Santo, todos eles são dados pelo Espírito, né? E todos eles são dados também para serem utilizados nos ministérios. Então, de alguma maneira, todos eles também poderiam ser chamados de ministeriais, né? De ter a ideia de ministerial como função. Porque o dom espiritual é dado pelo Espírito para ser usado no ministério. Então, todos os dons, de algum modo, se enquadram nessas categorias, né? Que a gente acabou de mencionar. Então, existem ao menos 6 listas de dons. Se a gente olhar os dons presentes nessas 6 listas de dons presentes no Novo Testamento, você vai chegar à conclusão, junto comigo, que existem muito mais do que 9 dons espirituais. Então, vamos dar uma olhada nessas 6 listas que aparecem no Novo Testamento. Nós vamos projetar aí para você essas listas que mostram para a gente essa variedade de dons que nós temos no Novo Testamento. Então, você está olhando aí as listas. Nós temos a lista de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo do 6 a 8, fala de alguns dons espirituais. Fala de profecia, de serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança, misericórdia. Veja quantos dons aparecem na lista de Romanos 12. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, também fala sobre dons. Essa aqui talvez seja a lista mais conhecida, que é a lista onde nós temos 9 dons mencionados. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação das línguas. 1 Coríntios 12, 28, é uma outra lista: apóstolo, profeta, mestre, milagre, variedade de curas, socorros, administração e línguas. 1 Coríntios 7, versículo 7, nós temos apresentado o dom do celibato. Efésios 4, versículo 11, apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. E 1 Pedro 4, versículo 11, nós temos falar e servir. Então veja a variedade de dons, veja o número de dons que a gente tem presente nessas listas do Novo Testamento. E você percebeu que essas listas, elas também não são uniformes? Quando a gente olha para cada uma das 6 listas, a cada lista traz um dom que de repente não foi mencionado na outra lista. Nós não temos listas uniformes, o que nos induz a pensar que os autores bíblicos, quando eles estavam escrevendo essas listas de dons, eles não estavam pensando numa lista fechada. Eles não estavam pensando que só existem esses dons. Eles já citaram vários, mas eles não estavam pensando que os dons espirituais possíveis se fecham apenas nessas listas. É possível que existam outros dons espirituais que não foram mencionados nas listas presentes no Novo Testamento. De fato, a sabedoria de Deus é multiforme, é variada. Então, é bem provável que existam outros carismas, outros presentes do Espírito Santo, né, para atuação na igreja, que não foram mencionados nessas listas presentes no Novo Testamento. Mas pensando especificamente nessas listas, nas que foram apresentadas, existem mais de uma maneira de você classificar esses dons, né? E ao longo da história, estudiosos, pessoas que trabalham com esse tema, tentaram pegar os dons presentes no Novo Testamento, presentes nessas 6 listas, e fazer uma classificação desses dons, né? E chegaram a algumas possibilidades, né? Alguns classificam esses dons entre espirituais e ministeriais, né? E aí, dons espirituais seriam apenas aqueles dons daquela lista de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, aqueles 9, e ministeriais todos os outros. Alguns classificam em dons de fala e de serviço. Então, pega todos esses dons, quais estão ligados com a comunicação, quais estão ligados com a fala, e quais são mais práticos, né? E aí, independente de estar na lista de 1 Coríntios 12 ou não, faz essa distinção entre dons de fala e dons de serviço. Outros, dons de poder, né, para os mais miraculosos, dons de palavra para os da fala e dons de
conhecimento. Alguns classificam em proféticos, sacerdotais e reais, né? Seria uma classificação tríplice também. E alguns em sobrenaturais e ministeriais. São classificações possíveis que existem, né? São estudiosos, né, sinceros, gente que está olhando para o Novo Testamento, gente que está olhando para a palavra de Deus, para essas listas presentes ali e tentando encontrar a melhor maneira de apresentar, né, os dons e entender o funcionamento dos dons, entender como funciona a dinâmica dos dons na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria propor aqui para aqueles que estão nos acompanhando, né, para aqueles que estão participando desse momento aqui, uma classificação também, uma classificação tríplice. Eu gosto de pensar nos dons presentes no Novo Testamento nessas 3 divisões. Dons de caráter manifestacional, dons de caráter funcional e dons direcionais. Pegar todos esses dons que aparecem nessas 6 listas presentes no Novo Testamento e dividir nessas três categorias: dons manifestacionais, dons funcionais e dons direcionais. E eu já vou dizer o porquê dessas categorias e o porquê dessa classificação, por que categorizá-los dessa maneira, né? Parece que olhando para o Novo Testamento é possível perceber a diferenciação de fato nessas listas de dons, e classificá-los dessa maneira parece ser uma classificação razoável, e nós vamos já dizer o porquê dessa classificação. Mas vamos lá então, começando com os dons manifestacionais. Por que classificá-los assim? Por que classificá-los como dons manifestacionais? Então, a palavra manifestação que nós estamos usando para classificar esse grupo de dons é uma palavra que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Percebe que na lista que nós apresentamos aí, classificando os dons em 3 categorias, os de caráter manifestacional são aqueles dons de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, aqueles 9 dons, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, milagre, profecia, discernimento de espírito, línguas e interpretação das línguas. Se você der uma olhada em 1 Coríntios 12, versículo 7, o texto diz assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então percebe que nós temos a palavra manifestação, e aí depois vem na sequência, a uns, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, e aí segue a citação desses 9 dons. Então nós temos a palavra manifestação que aparece nesse texto, esses dons, né? A manifestação, o uso desses dons, ele está ligado com essa palavra, que no original nós temos a palavra phanerosis. É um substantivo que só aparece 2 vezes no Novo Testamento e diz respeito a tornar algo visível aos olhos. Então, são dons, esses dons dessa classificação são dons que se manifestam de maneira eventual e imprevista. E eles não estão subordinados à vontade do portador, mas à soberania de Deus. Esses dons presentes nessa lista de 1 Coríntios 12, do 8 até o 10, eles acontecem esporadicamente na vida do crente. Não sei se vocês perceberam, mas quando nós apresentamos a definição de dons, nós dissemos que dons espirituais, né, são capacitações temporárias ou permanentes, dadas pelo Espírito aos crentes de Jesus. Por que temporárias ou permanentes? Porque existem alguns desses carismas, alguns desses presentes que Deus dá para os seres humanos, que eles são de caráter temporário. Exatamente os dons de manifestação, os dons de caráter manifestacional, o presente nessa lista aqui de 1 Coríntios 12. Eles não residem de modo permanente, de vez em quando, ou de vez em sempre, Deus usa cristãos com esses dons.
o Sandstorms, que escreveu sobre dons espirituais, diz que por meio desses dons, o Espírito se manifesta ou é visivelmente evidente entre nós. Então, vamos olhar de novo a lista. Vamos olhar de novo a lista dos 9, desses manifestacionais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, milagre, profecia, discernimento, espírito, língua e interpretação das línguas. Então, quando o Espírito usa um cristão em qualquer um desses dons, qualquer um desses 9 dons apresentados na lista, é uma maneira de o Espírito se tornar evidente entre nós. Então, o cristão que é usado com a palavra de sabedoria, naquele momento de crise, onde todos estão tentando encontrar respostas, onde ninguém tem saída certa para determinada situação, e o Espírito usa alguém para trazer uma palavra que cai como uma luva, e todo mundo olha e diz: uau, de onde veio essa palavra? Todo mundo entende que, puxa vida, por que ninguém pensou nisso antes? Fica evidentemente claro que aquela palavra foi uma palavra que veio do Espírito para aquele momento, para a resolução daquele problema. Então, isso acontece com todos os outros dons aqui presentes nessa lista. Quando eles se manifestam, aqueles que estão no ambiente têm a percepção, têm a sensação de que o Espírito está entre nós, de que Deus está entre nós. Por isso são dons manifestacionais. Isso acontece quando esse dom manifestacional chamado milagre acontece, quando o dom de curar acontece, quando uma pessoa é curada de maneira milagrosa no nosso meio. Então, é o Espírito se tornando evidente entre nós, o Espírito se tornando visível entre nós. Então, esses dons são assim. Só que esses dons, eles não são subordinados à vontade de quem é usado nesse dom. Então, não é uma pessoa que decide: vou curar agora. Não é a pessoa que decide: vou realizar um milagre agora. Agora eu vou ter um discernimento de espírito. Agora eu quero dar uma profecia. Não é a pessoa que decide. Ele sempre é primeiro, essa manifestação sempre é primeiro startada pelo próprio Espírito Santo. É a manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então é o Espírito quem inicia essa manifestação. Ele que inicia a língua ou a interpretação das línguas. Enfim, todos os dons presentes aqui de fé, cura, milagre. Mas, irmãos, preste atenção. Todos vocês que estão acompanhando essa fala, todos os crentes em Jesus, todos os cristãos devem estar preparados para em qualquer momento o Espírito agir na nossa vida por meio desses dons, já que é manifestacional, já que eles acontecem de acordo com a vontade do Espírito. Todo crente em Jesus deveria estar preparado para qualquer momento Deus usar você com uma palavra de sabedoria, usar você com uma palavra de conhecimento, usar você para uma profecia, usar você com um dom de cura, com um dom de milagre, com discernimento de espírito, com línguas ou interpretação das línguas, porque é manifestacional e a gente deve estar preparado para qualquer momento o Espírito se tornar visível através de nós, por qualquer um desses dons. São dons de caráter manifestacional. E eu quero chamar a atenção aqui agora de apenas 2 desses dons de caráter manifestacional. Eu quero chamar a atenção para o dom de profecia e para o dom de línguas, né? É óbvio que pelo nosso tempo aqui, não é possível aprofundarmos aqui em todos esses dons que a gente tem no Novo Testamento. Mas eu queria, nesse item aqui dos dons de caráter manifestacional, falar do dom de profecia. O que é o dom de profecia? O que é o dom de profecia? Eu destaco o dom de profecia e o dom de línguas exatamente por serem dons bastante presentes, né, em igrejas como a nossa denominação, como a Igreja Adventista da Promessa, que é uma igreja vinculada, ligada ao pentecostalismo histórico, ao pentecostalismo clássico. Então, em igrejas vinculadas ao pentecostalismo clássico, esses dons manifestacionais são dons que acontecem de maneira corriqueira. Então, dom de profecia. A profecia acontece quando uma revelação divina é relatada com palavras humanas. Então, ela acontece quando Deus traz uma revelação espontânea à mente de alguém e a pessoa compartilha essa revelação da parte de Deus. O compartilhamento de uma revelação que Deus traz espontânea à mente de alguém, esse compartilhamento é o que nós chamamos de
profecia. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 30 e 31, mas se for dada uma revelação a alguém, porque todos podeis profetizar. Então veja, essa comunicação dessa revelação que Deus trouxe. Deus traz essa revelação à mente das pessoas. E quando a pessoa comunica a revelação de Deus, isso é o que a gente chama de profecia. E essa comunicação é para encorajar, essa comunicação é para exortar, essa comunicação é para confortar, de acordo com o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14. E aí eu queria destacar aqui algumas questões sobre a profecia. A profecia, ela não pode contrariar a Bíblia. Nunca uma profecia vai contrariar a Bíblia. Veja, como pode o Deus que inspirou a Escritura Sagrada trazer de maneira espontânea à mente de alguém algo que contraria a sua palavra? Então, se alguém diz estar sendo usado com esse dom manifestacional de profecia, mas a fala é contrária àquilo que a Escritura diz, é óbvio que essa pessoa está equivocada ao dizer que recebeu uma revelação da parte de Deus, porque a profecia, ela nunca vai contrariar a Escritura Sagrada. Aliás, ela não tem o mesmo peso da Escritura. Exatamente porque precisa ser avaliada à luz da Escritura, a Escritura está acima da profecia. Paulo diz em Romanos capítulo 12 que aquele que profetiza de acordo com a medida da fé. E fé ali é fé no sentido objetivo, fé no sentido de crença. Aquela fé que Judas disse lá, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, que nós devemos batalhar por ela. Judas está falando das doutrinas, Judas está falando de ensino. Então, quem profetiza de acordo com o padrão da fé. Profetize de acordo com aquilo que a Escritura diz. Então, porque a Escritura está acima da profecia, inclusive ela é usada para avaliar a profecia. A profecia não deve dirigir a nossa vida. Nós não devemos ser pessoas que vivem correndo atrás de profecia. Você tem uma dificuldade, está com alguma dúvida, alguma coisa, vou tentar procurar alguém para me dar uma resposta por meio de uma profecia. Não! A profecia existe na Bíblia Sagrada, mas se Deus quiser falar com você por profecia, Ele vai falar. Se Deus tiver que dizer alguma coisa para você usando esse expediente, Ele vai usar alguém para chegar até você e para te dar esse recado. Você não precisa ficar procurando, você não precisa ficar indo atrás de pessoas que, hora ou outra, são usadas com o dom de profecia para ficar fazendo esse tipo de pergunta. E até a gente tem que tomar cuidado, aqueles que habitualmente são usados com esse dom de profecias, de achar que de fato a gente é essa pessoa que pode ficar dando respostas, né, para todo mundo que nos procura, e a gente é essa pessoa agora que vai ficar dando as orientações, né, de Deus para essas pessoas. Cuidado com isso, porque parece que não é esse o objetivo e o propósito da profecia no Novo Testamento, não é o propósito que a gente encontra na Escritura Sagrada. Além disso, além dessas questões, a profecia, como a gente disse, deve ser julgada à luz da palavra de Deus. Não é pecado julgar profecia, não é pecado porque a Bíblia Sagrada diz que nós temos que fazer isso. Então, você tem que julgar o conteúdo por meio daquilo que a Escritura diz, e se é uma profecia falando sobre algo que pode acontecer, porque apesar de a profecia não estar vinculada necessariamente a algo preditivo, a predizer o futuro, né? Profecia pode ser para confortar, para exortar, para falar de algo do presente mesmo, uma palavra para alguém que está desanimado. Não necessariamente tem a ver com predição de futuro, mas às vezes ela envolve conteúdo preditivo. Então, é óbvio, ela tem que ser julgada. Se houve conteúdo preditivo, tem que se cumprir. E não dá para dizer depois que foi Deus que mudou de opinião, porque Ele é soberano. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Então, a profecia precisa ser avaliada também. A profecia não tira a pessoa de si. Isso aqui é importante. O Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14 que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, a pessoa que é usada com o dom de profecia, ela não saiu de si mesma, ela não foi possuída a ponto de não saber o que está acontecendo no seu entorno. Não, ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo. Deus trouxe a revelação de maneira espontaneamente, e ele sabe tudo o que está acontecendo, e ele pode tranquilamente procurar aquela pessoa, ou ali no momento cultico, se foi no momento de culto, né, que veio essa palavra, ou procurar essa pessoa num outro momento para compartilhar essa palavra, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então ninguém é tirado de si mesmo, né, quando está recebendo essa revelação. E por fim, e eu queria destacar isso aqui, a profecia deve ser buscada.
a profecia deve ser buscada? Por conta do mau uso desse dom, muita gente desconfia desse dom. Por conta do mau uso do dom de profecia, muita gente deixou de acreditar no dom de profecia. Muita gente deixou de valorizar o dom de profecia. Mas Paulo mostra em 1 Coríntios capítulo 14 que o dom de profecia deve ser buscado. Nós acreditamos, irmãos, no dom de profecia. Nós acreditamos que Deus continua falando com os seus filhos por meio desse expediente. Deus pode trazer uma revelação espontaneamente de alguém sobre algo que vai acontecer na sua vida. Pode trazer uma revelação espontânea de alguém para te dar uma palavra de ânimo, para dar uma palavra de ânimo para a igreja. Deus continua usando esse expediente. Deus continua usando o dom de profecia. Então, não há razão para que nós não acreditemos nesse dom. Não há razão por que nós duvidarmos desse dom. É um dom que existe. Ele só precisa ser usado da maneira correta. Ele só precisa ser usado de acordo com os princípios que nós encontramos na palavra de Deus. Seguindo, um outro dom que eu queria destacar é o dom de línguas. O dom de línguas, que é a capacidade que o Espírito Santo dá para algumas pessoas de falar línguas ininteligíveis. Línguas ininteligíveis. Falar ou cantar em línguas ininteligíveis. Línguas que não podem ser aprendidas em escolas. Aliás, a primeira vez que esse dom acontece na vida de alguém é quando está se cumprindo o batismo no Espírito Santo. Nós entendemos que esse dom ele é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Depois, algumas pessoas são batizadas no Espírito e nunca mais voltam a falar em línguas. Outras voltam, falam constantemente em línguas, porque receberam também o dom de línguas e constantemente se veem falando línguas estranhas. Então, de acordo com 1 Coríntios, quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende. Então, ele ora ou louva numa língua conforme o Espírito concede. Pelo Espírito fala mistérios. Então, veja que o texto diz que ele está orando ou louvando, porque trata-se de uma comunicação vertical. É uma oração ou um louvor direcionado a Deus, Uma oração, um louvor direcionado a Deus. Por isso que há também o dom de interpretação das línguas. Exatamente porque esse é uma fala direcionada a Deus e para que a comunidade seja edificada também, você tem esse outro dom, que é o dom de interpretação, para que as pessoas que estão participando possam dizer também amém, graças a Deus por aquilo que está sendo dito ou por aquilo que está sendo falado, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, eu falo mais línguas do que todos vocês. Então o apóstolo Paulo era alguém que falava línguas. O apóstolo Paulo era alguém que tinha essa experiência carismática com esse dom. É um dom espiritual que está e continua à disposição da igreja do Senhor Jesus e que também deve ser buscado, que também deve ser evidenciado no nosso meio. Os destaques sobre as línguas. As línguas trazem edificação pessoal, elas devem ser interpretadas no contexto de um culto público, Elas são um sinal para o incrédulo, de acordo com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, até por isso ele insiste na questão da interpretação no ambiente de culto público, e a primeira vez que acontece é sinal do batismo, e, por fim, o destaque que eu quero fazer é que ela não deve ser proibida. Paulo não proibiu as línguas em 1 Coríntios capítulo 14. Ele falou de ser feito com decência e ordem, ele apresentou princípios que estão presentes ali em 1 Coríntios 14, você pode procurar aí, encontrar aí na sua Bíblia, na Escritura Sagrada, dê uma olhada em 1 Coríntios 14, ele não proíbe falar línguas, ele apresenta os princípios relacionados ao uso desse dom, mas diz para os cristãos utilizarem desses dons. Dando sequência, vamos então agora a outra categoria de dons que a gente encontra no Novo Testamento. Nós já falamos dos dons manifestacionais e eu quero falar agora sobre os dons funcionais. Os dons funcionais. Por que a gente chama essa categoria de dons funcionais? São dons que uma pessoa usa de modo mais prático nos ministérios e que o uso deles está subordinado à vontade do portador. E aí, como exemplo, eu posso citar aqui quando Paulo pediu para Timóteo despertar o dom que havia nele, ou seja,
Trata-se de um tipo de dom que a pessoa que foi agraciada, ela utiliza quando ela deseja. Esses dons, inclusive, podem ser desenvolvidos ou aperfeiçoados mediante o exercício, né? Para o mesmo Timóteo, Paulo disse no outro trecho de sua carta, para que Timóteo desenvolvesse o dom que estava nele, que foi dado por imposição de mãos, né, por meio do presbitério. Então parece que existe um tipo de dons, alguns tipos de dons espirituais, que eles são dados de caráter permanente para ser usado nos ministérios. Inclusive o seu uso pode ser aperfeiçoado ou desenvolvido. Veja, não se trata da mesma natureza daqueles dons que nós acabamos de apresentar aqui, que nós chamamos de manifestacionais, que se manifestam de maneira imprevista, né, e que todos têm que estar à disposição, né, para ser usado por Deus com esses dons. No que diz respeito aos dons funcionais, eles são dons de caráter permanente, são dons que, se a pessoa tem, ela pode dizer que ela tem aquele dom, ela tem aquela habilidade e ela vai ser usada naquela área, pode desenvolver esse dom, né, aperfeiçoar no uso desse dom, porque é um dom de caráter permanente, é um dom que acompanha a pessoa, ela recebeu e vai acompanhar durante a sua caminhada cristã para o desenvolvimento do trabalho na igreja. Então nós temos aí a lista novamente, pegando aquelas 6 listas de dons do Novo Testamento, a gente colocou alguns dons que a gente entende que se enquadra nessa categoria: dom de serviço, dom de ensino, dom de encorajamento, contribuição, liderança, misericórdia, socorros, administração, celibato e o dom de falar. Então são alguns dons que são classificados como esses dons funcionais, dons de caráter permanente, dons para serem usados nos ministérios da Igreja do Senhor Jesus. Bom, vamos para a última categoria. Além dos manifestacionais e além dos dons funcionais, nós temos também os dons direcionais. A natureza dos dons direcionais é muito parecida com a natureza dos dons funcionais. Os dons funcionais são dons, como eu disse, de caráter permanente, dons que a pessoa recebe para ser usado no ministério do corpo do Senhor Jesus Cristo. E qual que é a diferença básica dos dons funcionais para os dons direcionais? É que os dons direcionais, por conta do que a própria palavra significa, são dons que são dados àquelas pessoas que atuam em cargos de liderança na Igreja de Jesus. Aquelas pessoas que vão conduzir e dirigir a Igreja de Jesus. Esses dons aparecem em Efésios capítulo 4. No versículo 7, Paulo usa a palavra doreia para falar sobre esses dons, né? Doreia é um presente. Veja que nem é a palavra mais comum usada no Novo Testamento para falar de dom, que é a palavra carisma. Aqui nós temos mesmo a doreia. E aí, na sequência, Paulo diz quais são os doreias. Ele vai apresentar quais são esses 5 dons, né? Então, nós temos aí, novamente, a tabela sendo apresentada, e nessa tabela nós temos aí novamente esses 5 dons direcionais. Você tem apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Então, são essas 5 pessoas que Deus dá como presente para a igreja. Deus dá como presente para a igreja. São chamadas também de pessoas dons. Pessoas dons. Então, o Espírito Santo, ele capacita, ele dá essas pessoas para que essas pessoas dirijam a igreja. Então, de acordo com a perspectiva do Novo Testamento, da perspectiva do nosso Senhor, as comunidades locais chamadas igreja, elas seriam dirigidas por apóstolos, e aqui não é apóstolo no sentido oficial dos apóstolos do Senhor Jesus, é alguém mesmo, é um estrategista, um expansionista, um plantador de igreja, né? Profeta, que é um pregador poderoso da palavra, o evangelista, que é um ganhador de almas, o pastor, que é o cuidador, o apacentador, e o mestre, que é o ensinador. São pessoas que Deus dá para atuar na liderança da igreja, para que a igreja se desenvolva nessas áreas. Até veja que Efésios 4:11 fala que Deus dá essas pessoas para a igreja, e no 12 diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Exatamente porque essas pessoas são dadas por Deus à igreja para que os santos sejam aperfeiçoados, para que os santos desenvolvam o seu ministério na igreja do Senhor Jesus. Então trata-se de pessoas que atuarão na liderança da igreja. Essas 5 pessoas dons que nós temos em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, a diferença da natureza dos dons direcionais para os dons funcionais é que os direcionais,
serão dados para pessoas que estarão à frente da igreja, aquilo que hoje nós chamamos de pastor na nossa denominação, pastor ou missionária, né? Ou titular de campo, as pessoas que estão à frente da igreja. Então elas possuem algum dom direcional, né? Então o seu pastor, a missionária que cuida aí da igreja, que apacenta a igreja onde você congrega, onde você serve a Cristo, né? Esse pastor, essa missionária, eles possuem um desses dons direcionais, eles têm habilidades numa dessas áreas, desses dons direcionais apresentados em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Inclusive, todos esses dons direcionais estão ligados à palavra, né? Porque o apóstolo é o que estabelece a palavra, né? Porque tem como um dos perfis também a questão da plantação de igreja. O profeta aponta a palavra porque é o pregador poderoso. O evangelista espalha porque é o ganhador de almas. O pastor aplica, né? Porque é o apacentador, o cuidador, e o mestre interpreta a palavra. Então veja que são ministérios também vinculados e ligados à própria palavra de Deus. Então essas são as três áreas que eu queria apresentar. Uma maneira de classificar os dons: manifestacionais, funcionais, direcionais. Agora vamos para uma outra questão, já caminhando aqui também para o final da nossa fala, o final dessa nossa exposição sobre os dons espirituais nessa conferência que tem como tema geral Avivamento em Essência, o Deus de todas as promessas. A questão é: podemos buscar os dons espirituais? Podemos buscar os dons espirituais. Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, versículo 31. A pergunta que a gente coloca é: esses melhores dons que Paulo diz para a gente buscar, são os melhores na minha concepção ou os melhores para a igreja local onde sirva o Senhor Jesus Cristo? Nós dissemos há pouco que quem distribui os dons de maneira soberana, conforme lhe apraz, é o Espírito. Mas a mesma Bíblia diz: procure com zelo os melhores dons. Então, o fato de procurar com zelo os melhores dons não necessariamente é contrário ao fato de que é o Espírito que dá soberanamente como lhe apraz. Então, são duas verdades que precisam ser compreendidas e entendidas em paralelo. É o Espírito que dá de maneira soberana, mas o fato de o Espírito dar de maneira soberana não me impede de buscar e de desejar determinados dons. Mas a pergunta que a gente faz é: esses melhores dons são melhores dons na minha concepção ou são melhores dons de acordo com a igreja local em que eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo? E eu queria sugerir que melhores dons aqui é bem provável que seja uma referência à igreja local em que nós servimos a Cristo Jesus. Então, quando você olha para a igreja local onde você serve a Cristo, em que áreas essa igreja é carente de pessoas com dons espirituais? De repente você olha para a igreja onde você serve a Cristo, você percebe: a minha igreja se desenvolveu muito nessa área, se desenvolveu muito nessa outra área, mas ela é carente na área X, na área Y, e nós precisamos que pessoas sejam levantadas nessa igreja com esses dons. Então a igreja vai se colocar em oração e suplicar para Deus. Deus ou capacita gente aqui com esses dons, ou manda pessoas, envia pessoas para essa igreja nesses dons em que a igreja é carente. Então, busquemos com zelo os melhores dons, com zelo os melhores dons. E talvez você esteja se perguntando agora também: mas como eu posso fazer, pastor, para descobrir o meu dom? Para saber que dom eu tenho, já que todas as pessoas têm um dom. Então, ore pedindo para que Deus lhe mostre. Oração. O pastor Silvio falou aqui de oração fervorosa. Ore e peça para que Deus mostre. E Deus, de alguma maneira, vai te sinalizar o seu dom. Aproveite as oportunidades de serviço que Deus coloca na sua frente. De repente a gente ora: Senhor, mostra meu dom, eu não sei qual é o meu dom. E aí Deus começa a dar oportunidade para a gente servir, para que a gente entenda qual é o nosso dom, e a gente não aproveita essas oportunidades. Talvez é Deus mostrando qual é o seu dom, é Deus mostrando na área em que Ele quer lhe usar, que você não está conseguindo entender e discernir a vontade de Deus para a sua vida. Então aproveite as oportunidades de serviço. De repente, nessas oportunidades de serviço, você se descobre e entende qual é o seu dom e habilidade que o Senhor te deu. Que área de serviço na igreja o seu coração se inclina? Essa é uma pergunta importante também. De repente, isso pode lhe ajudar a ter uma ideia, uma noção do dom espiritual que Deus te deu. Converse com um cristão maduro,
algum cristão da sua confiança, de repente você não consegue, você já orou, você não está conseguindo entender qual é o seu dom, converse com o seu pastor, converse com uma pessoa madura na sua igreja local, de repente essa pessoa pode lhe ajudar a entender qual é o seu dom espiritual. E, por fim, faça um teste de dons, né? De repente pode ser importante também, esses testes não são infalíveis, mas eles podem apontar para a gente ou mostrar para a gente, direcionar para a gente, né, qual dom ou qual área, né, nós temos certa propensão. E aí, de repente, depois você vai verificar se de fato é aquilo mesmo no desenvolvimento da sua vida cristã na igreja local. Para a gente terminar, eu queria dizer para você, lembre-se, no fim, Deus não cobrará de nós pelo que fizemos, mas por quanto realizamos do que nos pediu para fazer. Então, o que Deus pediu para você fazer? O que Deus colocou nas suas mãos? Que dom espiritual Deus compartilhou contigo? Eu queria que a gente orasse nesse momento e que você colocasse a sua vida diante de Deus e que você suplicasse para o Senhor nessa oportunidade, para que o Senhor lhe usasse de acordo com os dons que você possui. Irmãos e irmãs, uma igreja avivada é uma igreja que acredita nos dons espirituais, que entende o que são os dons espirituais e que busca os dons espirituais. A igreja de Cristo só avança, cresce, se desenvolve quando os cristãos têm essa compreensão e usam os dons que receberam do Senhor Jesus no trabalho, no avanço da igreja, no avanço do reino de Deus. Por isso eu queria desafiar você nesse momento a orar, para que Deus lhe use com os dons espirituais que Ele te deu, que Ele lhe concedeu, com esses presentes da graça que Ele entregou nas suas mãos. Vamos fazer essa oração juntos agora, no nome de Cristo Jesus. Onde você está, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado porque a Tua palavra fala desses carismas que o Senhor entrega, desses presentes que o Senhor entrega para cada um de nós. Nós não merecíamos, Deus, não merecíamos nem termos sido salvos pelo Senhor, mas um dia, por graça e misericórdia, o Senhor decidiu nos salvar, o Senhor decidiu nos resgatar dos nossos pecados, o Senhor decidiu nos resgatar da nossa morte. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e além de nos salvar e de nos fazer de novo teus filhos, meu Deus, uma vez salvos, a gente tem o privilégio de receber o Espírito morando em nós e de receber do Espírito presentes, receber do Espírito dons espirituais. E a gente pede para Ti nessa hora que a gente de fato valorize esses presentes, busque esses presentes, meu Deus, de acordo com as necessidades da nossa igreja local, e que através de nós, Deus, o Senhor possa trabalhar para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam edificadas, para que o Teu reino se expanda, meu Pai. No nome de Jesus, usa-nos poderosamente nesse sentido, meu Deus. Usa-nos poderosamente nas Tuas mãos, meu Deus. Faz de fato, meu Deus, o Seu Espírito se tornar visível através de nós, por meio dos dons manifestacionais. Usa, Deus, aqueles que estão nos ouvindo aqui, em suas igrejas locais, com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento, com fé, com dom de cura, milagres, Senhor, discernimento de espírito, profecia, línguas e interpretação das línguas. Em nome de Cristo, Deus, que o Teu Espírito se torne evidente através de nós e que quando algum desses dons se manifestar, as pessoas que estiverem próximas de nós consigam perceber que o Senhor está entre nós, que o Senhor está presente entre nós, meu Deus. Nós Te pedimos isso, meu Pai. Usa-nos com os dons funcionais e direcionais que são importantíssimos para a Tua igreja, meu Deus. Fundamentais para o desenvolvimento dos ministérios da Tua igreja, Deus. Gente que tem habilidade na área de liderança, de administração, de serviço, de misericórdia, de socorro, de contribuição, de liderança, meu Pai. E continua presenteando para a Tua igreja líderes, continua presenteando a Tua igreja com apóstolos, com profetas, com evangelistas, com pastores e mestres, meu Deus. No nome de Jesus nós Te pedimos isso, meu Pai, e colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. No final das contas, o que a gente quer é fazer a Tua vontade, Deus, o que a gente quer é fazer o Teu querer. Ajuda-nos, ajuda-nos e ajuda-nos. É o que a gente suplica para o Senhor. Amém.
Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.